A graça e a paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pensar com você num texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 46 ao verso 54, que nos fala a respeito da cura de um filho de um oficial do rei. E o texto nos fala assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achará melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Bom, esse texto nos fala a respeito do segundo milagre que Jesus operou na região ali da Galiléia, em Caná. O primeiro milagre, Jesus havia transformado a água em vinho, e esse milagre havia sido feito em um casamento. Outra coisa que nos chama a atenção, que esse primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho, foi a pedido de uma mãe. E o segundo milagre que Jesus opera é a pedido de um pai. E nós observamos que Jesus é aquele que olha com misericórdia e graça para aqueles que chegam até Ele e pedem a sua intervenção. E o Senhor não mudou, irmãos. Jesus continua operando sinais, maravilhas, ouvindo as nossas orações, intervindo nas nossas vidas e trazendo paz, alento, conforto e consolo para nossas vidas. O texto nos fala que este homem, então, ele era um oficial do rei. E qual era este rei? Na verdade, era o rei Herodes Antipas, que era o tetrarca lá da Galiléia. Esse homem, então, ele tinha um emprego público. Ele tinha uma condição financeira muito boa. Ele era um homem que tinha um certo status, podemos dizer assim. E, no entanto, este homem, ele, diante de uma adversidade que estava enfrentando, que era o filho que estava à beira da morte, ele faz uma viagem de cerca de 30 quilômetros, que é lá de Cafarnaum até a região da Galiléia, para poder pedir que o Senhor intervisse na sua vida, na sua casa, principalmente na vida do seu filho. Esse homem, apesar de ter oficiais ao seu comando, ele mesmo parte da sua casa, da sua cidade, e vai procurar Jesus Cristo. Ele não enviou um mensageiro, não pediu que algum soldado, alguém fosse buscar Jesus, mas ele mesmo partiu. Então nós entendemos que na hora da dificuldade, na hora da adversidade, nós não podemos terceirizar muitas vezes nosso pedido, nós temos que partir, nós temos que ir. Eu sei que às vezes nós pedimos que alguém ore por nós, intervenha, fazemos pedido de oração, mas não adianta nós somente pedirmos, nós também temos que estar na presença do Senhor orando também. E este homem, então, é um exemplo. Ele não simplesmente manda, ele vai em busca de um milagre, diante de uma situação adversa que ele estava enfrentando, o caos que se instalou na sua casa. Então nós podemos, pelo menos nessa introdução, entender duas coisas aqui. A primeira delas é que a posição social não é segurança contra as tragédias da vida. Não é porque nós temos recurso financeiro que nós estamos isentos das adversidades, das lutas, dos problemas. O dinheiro não nos isenta das tragédias. Não quer dizer que por eu ter um certo recurso, que o mal não vai entrar na minha casa, que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos enfrentar a morte. O dinheiro pode dar até uma certa segurança, no sentido de você ter conforto, de você ter mais condições, mais recursos, mas não quer dizer que a dificuldade não possa entrar na sua casa. A morte, a doença, a crise, e isso faz parte da vida. Ninguém está livre. Não é porque eu
eu tenho uma situação financeira muito boa que eu estou isento de enfrentar até mesmo a morte. É o caso desse homem aqui. Apesar de todo o recurso, o seu filho estava à beira da morte. Uma segunda coisa que nós observamos nesse texto, que as aflições e a morte vêm para jovens, assim como para velhos. Ninguém está livre de passar por lutas e dificuldades. Seja um idoso, seja um jovem, seja uma criança, independe, a situação vem, a crise vem, os problemas surgem e nós enfrentamos as dificuldades. As pessoas pensam que só o idoso que morre. Não, o jovem também morre. A criança também morre. Eu me lembro que eu estava no cemitério fazendo um culto fúnebre. Na minha frente havia um homem de 66 anos. Só que na capela do outro lado, a capela mortuária que havia do outro lado, havia uma criança de 6 meses. Então, independente da idade, infelizmente a morte vem, ela ceifa, ela tira a nossa alegria e, como diz a própria palavra de Deus, o último inimigo a ser derrotado será a morte. Então ela continua sendo um grande inimigo que vem e ceifa a vida, seja de crianças, sejam de jovens, seja dos velhos ou idosos. Então ninguém está livre de passar por dificuldades. Aqui havia uma inversão de valores, né? Porque a gente sempre observa que o idoso é mais propenso a abraçar a morte. No entanto, essa criança estava aqui à beira da morte. Mas entenda uma coisa, meu irmão. O Senhor é aquele que quebra aquilo que nós chamamos de lei da natureza. Aliás, é bom destacar que Jesus ele não está limitado às leis da natureza, porque realmente não há lei da natureza. Ué, pastor, como não existe lei da natureza? Não. Aquilo que nós chamamos de lei da natureza, aquilo que nós, homens, chamamos de leis da natureza, na verdade são as leis de Deus que a natureza tem a obrigatoriedade de obedecer. Quem estabeleceu essa lei foi o próprio Deus. Por isso que ele quebra essa lei. A lei da natureza diz isso, mas a lei que Deus estabeleceu é muito maior. Ou seja, é a lei da natureza que tem que obedecer os parâmetros que Deus ordenou. Por isso que seja a vida, seja a morte, o Senhor pode intervir em todas as áreas. Seja na saúde ou seja na doença, seja na dificuldade que estejamos enfrentando, o Senhor tem poder para intervir, manifestar sua glória, a sua graça e operar sinais e maravilhas. Porque o Senhor tem essa autoridade. Toda autoridade, como disse Jesus, foi me dada no céu e na terra. Jesus tem poder para isso. Em oração, como disse Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós podemos crer na intervenção divina. Agora, o que esse texto aqui tem a nos ensinar? Esse texto nos ensina, irmãos, que nós podemos passar por 3 estágios da fé. Por que 3 estágios? Porque esse homem passou por esses 3 estágios. Pelo menos, em particular, este homem, este oficial. E qual é o primeiro estágio da fé? É crer que Jesus é simplesmente um operador de milagres. Esse homem ouviu falar da fama de Jesus e procura Jesus. Mas ele faz uma viagem de 30 quilômetros, não porque Jesus era o Salvador do mundo, mas porque ele foi lhe apresentado um Cristo que operava sinais e maravilhas. E foi lhe apresentado um Jesus que poderia intervir na sua casa curando seu filho. Então ele creu num Jesus operador de milagres, ele cria num Jesus curandeiro. E infelizmente esse Jesus curandeiro tem sido apresentado para muitos e em muitas igrejas. Esse Jesus curandeiro é o que prevalece em muitos arraiais por aí. É o Jesus que só opera sinais e maravilhas, que resolve problemas, mas não Jesus Salvador. Esse homem ele creu num Jesus que podia curar, mas ele não cria que Jesus era o Messias, enviado pelo Senhor para salvar o mundo. Ele foi atrás de um Jesus que podia curar o seu filho, mas não salvar o seu filho através da vida eterna. Nem ele, nem seu filho, nem a sua família. Então o primeiro estágio da fé é ouvir falar e crer num Jesus curandeiro. Mas só que esse estágio ele tem que ser ultrapassado. Infelizmente, mais uma vez eu aviso, e mais uma vez eu falo, tem sido apresentado para muitas pessoas somente um Jesus que cura. Só que esse Jesus que cura, nem sempre ele cura. Por isso que tem muita gente frustrada na fé.
Muita gente decepcionados com Deus, porque lhes foi apresentado um Cristo que não é o Cristo real. Não quero dizer que Jesus não possa curar. Pelo contrário, ele tem todo o poder, toda a autoridade. Só que ele cura quem quer, quando quer e se ele quiser. Porque, na verdade, ele faz isso segundo a vontade dele. Ele não está debaixo da nossa ordenança. Só que Jesus está sendo apresentado por aí assim. E, principalmente, o Jesus que ele só cura, só opera sinais e maravilhas se você pagar. Ou seja, cai por terra aquilo que Jesus falou. De graça recebei, de graça dai. Esse é o primeiro estágio da fé. É ouvir falar e simplesmente crer num Jesus que somente opera sinais e prodígios, aquele que só pode resolver nossos problemas. Mas qual é o segundo estágio da fé? O segundo estágio da fé é crer na palavra de Jesus. Porque diz o texto aqui no verso 49, olha só. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. E no verso 50 ele diz, disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Qual é o segundo estágio da fé? É ouvir a palavra e crer na palavra. Não é simplesmente ouvir falar da fama de Cristo. É ouvir aquilo que está sendo dito. É ouvir aquilo que o Senhor está falando. É dar crédito àquilo que o Senhor está dizendo mediante a sua palavra. Esse é o segundo estágio. Ou seja, uma fé forte, uma fé verdadeira, ela não busca sinais. Tanto que Jesus repreendeu aquela multidão porque queria buscar sinais e prodígios. Assim como este homem. Jesus então repreende. Vocês só creem só ouvindo sinais, só vendo sinais e maravilhas? Vocês não creem na minha palavra? No entanto, este homem foi uma lição para todos que estavam ali, para as multidões que acompanhavam Jesus. E para nós também. Esse homem creu na palavra de Jesus. Ele não insistiu, Senhor, desce. Se o Senhor não for, não vai ter cura. Se o Senhor não estiver na minha casa, meu filho não será curado. A morte está querendo ceifá-lo. Senhor, desce, vai comigo. Não, ele creu e partiu. Ele creu, ele deu ouvidos àquilo que o Senhor estava dizendo. Então, irmãos, o segundo estágio da fé é ouvir a palavra de Cristo e crer na palavra de Cristo. E o que aconteceu com ele? Primeira coisa, ele ouviu a palavra. E aquilo que a palavra de Deus nos fala lá em Romanos capítulo 10, verso 17, quando o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Jesus e ele creu. A segunda coisa, ele crê porque ele deu atenção à palavra. Então ele ouve a palavra, ele crê na palavra. E a terceira coisa, ele descansa na palavra. Olha só o que diz o verso 52. Perguntou-lhe, pois, a que horas se achara melhor. E o que os servos lhe disseram? Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Quando que a febre deixou o menino? Quando que o menino fora curado? Ontem. Olha só o que diz o verso 53. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Quando que o menino foi curado? No dia anterior. Ou seja, este homem, ele ouviu a palavra de Jesus, ele creu na palavra de Jesus e ele descansou na palavra de Jesus. Ou seja, ele tocou sua vida. Ele tinha outras coisas para fazer e continuou fazendo. Ele não correu para casa para confirmar se aquilo que Jesus havia falado se havia tornado realidade. Ele descansou, ele creu na intervenção divina, ele descansou. Irmãos, quantas pessoas estão angustiadas, estão passando por um período até de depressão, o coração está tomado de tristeza, porque duvidam da palavra de Cristo, porque não descansam nas promessas do Senhor. Nós não podemos viver de sinais e prodígios, nós vivemos de esperança, nós vivemos da fé, nós vivemos da promessa, ou das promessas que o Senhor nos fez. Nós descansamos na palavra do Senhor, nós cremos na intervenção dEle, como Ele mesmo falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos que estar descansados na palavra, naquilo que o Senhor tem nos dito. Tem pessoas que vivem angustiadas porque duvidam da intervenção divina, duvidam que o Senhor é aquele que está do nosso lado todos os dias. Irmão, a luta eu sei que é grande, a dificuldade você pode estar enfrentando, pode ser
aos olhos humanos sem solução, mas há poder na palavra do Senhor. Descanse no Senhor, creia na intervenção divina sobre a tua vida, descanse na palavra do Senhor. Afinal de contas, ele disse que estaria conosco todos os dias e que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Então descanse no Senhor. E o terceiro estágio que esse homem alcançou, que eu creio que seja o principal, esse homem, ele creu na palavra e toda a sua casa também passou a crer. Ou seja, ele não somente acreditou no Jesus que operava sinais e maravilhas, ele creu no Jesus Salvador. Porque diz o texto que ele e toda a sua casa foram alcançadas. Então esse homem chegou ao último estágio da fé, que é a fé salvadora, que é a fé que alcança a libertação, a vida eterna, alcança a alegria. Por isso que esse homem, quando ele creu nessa palavra, ele descansou nessa palavra e no dia seguinte ele retorna para casa, ele vê sua casa abençoada e toda a sua família foi alcançada mediante esta fé. Ou seja, a fé que se manifestou num momento crítico na sua vida se transformou numa fé confiante. E essa fé confiante se transformou numa fé confirmada. E essa fé confirmada se transformou numa fé contagiante. Foi isso que aconteceu, foi dessa forma que esse homem alcançou a bênção. Eu quero dizer para você que o Senhor continua agindo da mesma maneira. Muitas vezes a crise, a dificuldade, a adversidade que entra na nossa casa é para despertar uma fé maior, é para despertar no coração da pessoa algo que muitas vezes a pessoa não tem, que é a fé salvadora. A luta é grande, a dificuldade vem, mas Jesus é aquele que continua transformando, restaurando, curando, mas acima de tudo, salvando o pecador. Para isso ele veio, para isso ele está, através do Espírito Santo, despertando a fé no coração das pessoas. Ele pode operar sinais e maravilhas? Ele pode curar? Lógico que pode, porque há poder no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Há mais do que uma cura física, é a salvação da nossa alma. Para isso ele se manifestou, para isso ele veio a este mundo, para ser o nosso Salvador. Que Deus possa fazer com você, diante das adversidades, você crê na palavra. Diante das adversidades, você busca o Senhor. E diante das adversidades, você seja alcançado pelo poder do Evangelho e, acima de tudo, pelo poder salvador do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus entre na sua casa, que o Senhor opere sinais e maravilhas, que entre salvação no seu lar. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.